Olá, bom dia. Meu nome é Matheus Inácio Oliveira e eu vou falar um pouco sobre os efeitos causados pela engenharia e indústria no meio ambiente. Esse trabalho é realizado com o intuito de obtenção de nota na disciplina de Introdução à Ecologia da Universidade Federal do Maranhão para o curso de Engenharia Elétrica. Primeiramente, mas o que é o meio ambiente? O meio ambiente é um conjunto de todas as coisas vivas e não vivas que existem na Terra e que afetam os outros ecossistemas e a vida de todos os seres. Ele é composto por 4 esferas diferentes, sendo a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, que eu vou explicar posteriormente. Dentro do meio ambiente existe uma área de estudo chamada ecologia. Mas o que é ecologia? A ecologia, mas não se limita a uma ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o seu ambiente, ou seja, a interação entre o meio e sua população ou o sistema. Ela investiga como os organismos interagem entre si e com os outros fatores não vivos do ambiente, sendo de principal preocupação o fluxo de energia, ciclos de nutrientes e as dinâmicas populacionais. O fluxo de energia, basicamente, é a estrutura condicional. A estrutura que é passada, por exemplo, um organismo herbívoro absorve energia ao comer uma planta, algo do tipo, compreende? Beleza. Dentro da ecologia, existem 4 pilares, sendo ele o indivíduo, a população, a comunidade e os ecossistemas, como seus pilares de estudo principais. Neles tem o indivíduo, que o indivíduo é uma menor unidade de estudo da ecologia, que se refere a um único organismo. Por exemplo, eu sou um indivíduo, no entanto, eu faço parte de uma população, que a população é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada região ou área. Por exemplo, eu sou um indivíduo, Matheus Oliveira, um indivíduo do Homo sapiens, e vivo em uma comunidade, uma população, desculpa, por exemplo, São Luís, que é uma população da mesma espécie. E essa população existe dentro de uma comunidade, que é formada por todas as populações que vivem em uma determinada área e interagem entre si. Por exemplo, eu vivo em São Luís, no entanto, a gente vive com outras espécies, como, por exemplo, árvores, plantas, animais, entre outros. E no ecossistema. O ecossistema é formado pela comunidade e pelo ambiente físico em geral, que ela vive, incluindo fatores abióticos. Fatores abióticos são fatores não vivos, como, por exemplo, feitos de carbono, mas, no entanto, não possuem vida, que a gente considera. E como as ações antrópicas afetam o meio ambiente? Ações antrópicas são ações causadas pela ação do homem, E durante a maior parte da história, os fatores de mudança foram aleatórios e naturais, até que o Homo sapiens, o homem, entrou em ação, passando por fases de revolução agrícola, nuclear e industrial, e tecnológica também. E essas ações humanas se tornaram um principal motor de mudança ambiental em todo o planeta. As mudanças climáticas. As mudanças climáticas são alterações provocadas por padrões climáticos a longo prazo, que podem ser baseadas nas internâncias meteorológicas, ou seja, nas condições de tempo observadas por um período específico. Elas podem ser causadas por processos naturais e pela ação do homem, que é antrópica. Vamos começar a falar sobre as ações naturais, que são intituladas como incidência solar, órbita da Terra, El Niño e a Laninha, atividade vulcânica. Sendo a incidência solar a radiação que chega até a superfície e pode variar, podendo ser mais elevada ou reduzida em alguns períodos. O que a gente chama aqui no Brasil, por exemplo, de verão, inverno, outono. Mesmo que não tenhamos esses climas bem definidos aqui no Brasil, por ser um clima tropical, nós temos bem em foco o inverno e o verão, por exemplo. Temos a órbita da Terra, porque, querendo ou não, a órbita da Lua sobre a Terra inflige sobre mudanças climáticas e ambientais, porque o planeta sofre uma variação de órbita segundo os movimentos que realiza e que faz ele receber mais ou menos radiação solar.
Também, esses fenômenos causam alterações na temperatura média das águas do Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas em que atuam. A gente está falando desse ponto do El Niño e a Niña, que basicamente são os que atingem esses fatores. E temos a atividade vulcânica, que em situações elevadas, que de situações de elevada ocorrência de erupções vulcânicas, ocorre no sistema de resfriamento climático, tem essa alteração. Passo o slide aqui. Beleza. Agora, quais são as causas antrópicas? As causas antrópicas, mas não se limitam a, porque o ser humano atinge muito o meio ambiente, considerando a atuação, as nossas ações no meio ambiente. São os principais combustíveis fósseis, desmatamento, gases poluentes, poluição do solo e poluição hídrica. Sempre, os combustíveis fósseis são fontes de energia não renováveis. Por que não renováveis, Matheus? Porque, basicamente, por exemplo, o petróleo. Para a formação do petróleo é necessário de uma grande quantidade de matéria orgânica sob alta pressão e temperatura durante milhões de anos. Então, eles são considerados não renováveis por esse fator. E também, já que eles são extraídos dos solos e eles são usados para gerar eletricidade, combustível para veículos e aquecimento. O desmatamento. O desmatamento é um dos principais no Brasil, principalmente, atingindo cerca de 80% de área desmatada, no qual é frequentemente realizado para criar espaço para agricultura, pecuária e mineração, que são os principais fatores da ação humana. Gases poluentes. São gases que são liberados na atmosfera por atividades humanas, sejam elas a agricultura, a queima de equipamentos, de combustíveis fósseis, a produção de energia e a agricultura. E a poluição hídrica, que basicamente é a contaminação da água por produtos químicos tóxicos, como pesticidas e metais pesados. Por exemplo, aqui a Vale. Em paralelo, a Vale polui muito meio, não sei se eu posso falar o nome da empresa, polui muito meio ambiente em questão de água, em questão hídrica. Por exemplo, em Paraupebas, que tem uma grande mineradora da Vale, a maior do Brasil, tem muita poluição por metais pesados no solo, sejam o mercúrio, magnésio, entre outros, poluindo assim a forma hídrica, além da poluição de resíduos sólidos. Beleza. Levando em consideração todas essas ações, sejam ações antrópicas quanto ações naturais, temos aqui uma estimativa do que vai acontecer e do que está acontecendo no nosso planeta. E o que é resultado das nossas ações sobre a Terra, que basicamente são a mudança de temperatura da superfície da Terra entre 1986 e 2005 a 2081 a 2100. Pode ver aqui o nível no qual está aumentando a temperatura terrestre, cerca de, por exemplo, entre menos 2 graus e 11 graus. Isso, ao longo dos anos, ano por ano, é prejudicial muito porque afeta de diversas formas o meio ambiente e o ecossistema completo. Por exemplo, o derretimento das calotas polares. Temos aqui também a mudança de precipitação média, ou seja, de chuva que ocorre durante os anos de 1986, 2005, 2081 e 2100. Tem um nível de aumentando de menos 50% a 50% de precipitações. É importante salientar, no entanto, é importante salientar que... No entanto, é importante salientar que esses impactos ambientais não aconteceram ao atingir níveis mais altos do nível trófico, mas sim atingindo a base da cadeia, ocasionando assim um desequilíbrio ambiental basicamente controlável, que é em relação ao fluxo de energia que a ecologia estuda, por exemplo, um dos pilares da ecologia. As mudanças climáticas globais que ocorrem naturalmente ao longo das eras causaram extinções significativas, mudanças na biodiversidade e alterações no ecossistema. Atualmente, as mudanças que vêm acontecendo normalmente são ocasionadas de formas naturais. No entanto, com o aumento da agricultura, da agropecuária, da revolução industrial, tecnológica e nuclear, ou seja, ações antrópicas, essas ações vêm ocorrendo de forma mais rápida, o que afeta muito o meio ambiente e assim o seu composto.
Essas consequências ecológicas são, juntamente com a fragmentação e a conversão em massa de habitats, pode-se esperar que não apenas mudanças na distribuição de espécies, mas também falhas na migração. Por exemplo, pode ser observado atualmente um desequilíbrio dessa falha de migração entre espécies, principalmente migracionais, no qual vão de um local para outro durante fases do ano. Se as fases do ano não estão bem definidas, seja inverno, verão, outono e primavera, os animais também sentem isso e acabam alterando a sua estrutura, a sua forma de migrar. Além disso, o aquecimento global pode ocasionar na desertificação, que é a perda do solo fértil e a transformação das áreas verdes em desertos. Isso pode ocorrer devido à diminuição das chuvas ou aumento da temperatura, que pode matar plantas e animais que não se adaptam. Como eu mostrei anteriormente nesse gráfico aqui, o planeta Terra está esquentando de uma forma muito rápida e incontrolável. Tanto que tem aquele meme, esse ano é o ano mais, está muito quente, está, mas ele é o ano mais frio que vamos viver daqui nos próximos anos. E com essa alteração climática, ocorre a perda de biodiversidade e também de animais e espécies extintas, entre outros, porque vai ocasionar, se esses animais e plantas não conseguem se adaptar, eles vão acabar morrendo. Deixa eu passar aqui. E como a engenharia elétrica pode ajudar nisso? A engenharia elétrica é um ramo de atuação que deve atuar juntamente com o meio ambiente, pois tem como principal objetivo resolver problemas, e o que não seria um problema senão o próprio aquecimento global, a perda de biodiversidade e uma extinção em massa, vamos dizer assim. Que basicamente a engenharia elétrica pode atuar em materiais ecológicos, mas não se limitam, em materiais ecológicos, fonte de energia renovável, eficiência energética e monitoramento ambiental, como os principais focos. Materiais ecológicos, como por exemplo, aqueles que são fabricados a partir de materiais de rápida renovação ou são recicláveis. Por exemplo, em Paraupebas tem muito decoração de Natal, por exemplo, feita de garrafinha PET, entre outros, de forma reciclável, que é uma coisa que já iria poluir o meio ambiente e está pegando esses materiais para reciclá-los. Biodegradáveis ou suscetíveis à conversão em carbono, ou seja, materiais que são consumidos pela natureza de forma mais fácil. Fontes de energia renováveis, que basicamente são os recursos ilimitados para a geração de energia limpa. Por que eu falo limpa, Matheus? Que são as energias solar, eólica, hídrica, maremotriz e geotérmica. Essas energias, mesmo sendo consideradas limpas, elas possuem uma agressão ao meio ambiente, seja ela por espaço, agredindo aquela população, ou indivíduos que moram ali, ou pela liberação de metais pesados. Por exemplo, para a energia fotovoltaica é necessário, além de um espaço, na fabricação das placas solares é liberado muito metais pesados do solo, o que acaba prejudicando o meio ambiente. A eficiência energética, que é a otimização do consumo de energia por diversos mecanismos de poupança de energia. Nós entendemos que o ser humano não consegue mais sobreviver sem a energia. E como vamos agir para termos energia e mesmo assim preservarmos o meio ambiente? É sempre visando essa eficiência energética, no qual vai reduzir o consumo de energia para que tenhamos mais... Qual o nome, meu Deus? Desculpa, perdão. Mais materiais ao nosso dispor, vamos dizer assim, mais fonte de energia ao nosso dispor. E o monitoramento ambiental, que é de uma forma muito importante, que é um processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo das variáveis ambientais, com o intuito de avaliar as condições dos recursos naturais. Como, por exemplo, o engenheiro eletricista pode atuar na manutenção ambiental, preservando o meio ambiente de forma efetiva no monitoramento e observação do meio ambiente. E conclusões. A situação atual do meio ambiente é, com certeza, desafiadora. Sendo o desmatamento de florestas naturais ocorrendo, corresponde a cerca de, até falei 80%, é cerca de 61% do território brasileiro. E as mudanças climáticas estão remodelando o mundo com impactos significativos na vida da Terra. Nos próximos 30 anos, incluindo o aumento da temperatura global, a elevação do nível do mar e a perda da biodiversidade, como eu falei anteriormente.
E a poluição e a gestão inadequada dos resíduos continuam sendo problemas ambientais significativos, porque entendemos que a poluição ambiental pelas ações antrópicas vem causando muita poluição no mundo em si. E, passar aqui o slide. A perda da biodiversidade, que atualmente representa 22% das espécies de animais que estão em perigo da extinção, sendo a exploração excessiva de recursos naturais, está colocando em risco habitats de grande valor. Porque, por exemplo, no desmatamento, quando se desmata uma área, está tirando várias espécies daquele lugar, não só espécies de animais, mas como também de planta, e que é uma perda de biodiversidade considerável. No desempenho ambiental, o Brasil ocupa a posição de 82 no ranking mundial no lugar, no índice de avaliação de países que melhoraram a saúde do meio ambiente e protegem os ecossistemas e amenizam as mudanças climáticas. É um índice muito bom para o Brasil, no entanto, podemos ser muito melhores. E, de conclusão, esse meme aqui. E se eu te dissesse que a mudança climática não afeta só os ursos polares? E thank you very much. Muito obrigado pela atenção. Desculpa pelos alguns erros, que eu estou sem o tripé para poder gravar, professora, então estou meio que improvisando. Mas, basicamente, essa é a apresentação. Eu queria muito apresentar de forma presencial para a senhora, mas como não é possível, agradeço muita atenção e obrigado. Agora tenho que aprender como encerra isso.